Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1 em diante, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bem, eu iniciei minha devocional lendo este primeiro versículo, e eu quero compartilhar com você esse texto, quero compartilhar com você os versículos que se seguem. Mas vamos primeiro meditar no versículo de número 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. Olha, o texto é bem claro. Não existe condenação para quem está em Cristo. Se o texto diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, automaticamente o texto já está dizendo que há condenação para quem não está em Cristo. E há um grande perigo para as pessoas quererem estar livre da condenação não estando em Cristo. Mas talvez você queira me perguntar assim: pastor Romualdo, me diga uma coisa, eu sou crente, eu nasci no Evangelho, eu canto, eu prego, eu oro, eu vou à igreja, há condenação para mim? Bem, se você estiver em Cristo, não há condenação. Por que não há condenação para quem está em Cristo? Porque quem está em Cristo já crucificou a sua carne mortal. Os seus pecados já foram perdoados, porque você está em Cristo. Você e Cristo são a mesma pessoa, você está unido a Cristo. Então não há nenhuma condenação. Agora, nem todos que estão numa igreja, nem todos que estão com uma Bíblia na mão, nem todos que se dizem evangélicos ou cristãos estão em Cristo. Porque quem está em Cristo não vive pecando. Quem está em Cristo procura agradar a Cristo. Cristo é o centro das atenções. Então, se você está em Cristo, se você não está entregando o seu corpo ao pecado, então tenha certeza que não há nenhuma condenação. O que o texto está dizendo? Aquilo que você fez lá atrás, no passado, não pode te condenar. Aquilo que você praticou no tempo da sua juventude, no tempo em que você não tinha conhecimento, ou talvez tinha, mas estava entregue ao pecado da carne, então tudo isso que você fez não pode te condenar, porque você está vivendo uma nova vida em Cristo. E o texto é bem claro: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo de número 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o segundo versículo, ele é bem enfático em dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, é o Espírito de Deus. É a vida em Cristo que vai te livrar da condenação. O versículo de número 3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Jesus, encarnado, condena o pecado, porque Jesus veio em carne e diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, mas ele não cometeu pecado. Isso significa dizer que Jesus condenou o pecado na carne. Jesus conhece o pecado de perto. Jesus sabe as tentações de perto. Então, a Bíblia aqui, em Romanos 8:3, diz que Jesus conhece todo tipo de tentação. E ele condenou o pecado na carne. Ele sabe que você é capaz de vencer. Ele sabe que você tem força para vencer. A força no Espírito, não em nós mesmos. Porque às vezes a gente quer resolver o problema por nós mesmos, mas em nós mesmos não. O próprio Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, Jesus, ele veio, conheceu de perto o pecado, ele conheceu de perto a tentação, e ele condenou na carne o pecado. Agora, é interessante que o versículo 4 diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, Paulo estava dizendo: nós, os crentes, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
nós andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. O que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne é andar segundo o padrão da carne. Todos os padrões que envolvem o modelo que é carnal, esse padrão nós não vivemos. Nós vivemos no padrão do Espírito. Um exemplo, qual o padrão do Espírito? Santificação. Qual o padrão da carne? Corrupção, pecado, prostituição e etc. Então, nós que fomos alcançados por Cristo, não andamos segundo o padrão da carne, mas segundo o padrão do Espírito. O versículo de número 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam as coisas do Espírito. Esse versículo de número 5 é forte, porque esse texto ele explica que existem pessoas inclinadas para as paixões da carne e aqueles que são inclinadas para as coisas do Espírito. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Para que você está mais inclinado? Para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Você está mais inclinado para as coisas, as paixões da carne ou para a vontade do Espírito? Porque a Bíblia diz que o Espírito nos leva para perto de Deus e a carne nos leva para o mundo. Então, para que você tem inclinação? Você tem uma inclinação maior para as coisas espirituais? Tipo assim, você tem desejo de orar? Você tem desejo de buscar a Deus? Ou a sua vontade mais é ir para uma balada, tomar uma bebida forte, se embriagar? Você tem mais vontade de ir para um culto em um templo junto com a igreja do Senhor para cantar, para louvar? Ou você acha isso ultrapassado e é melhor estar em um churrasco, estar à beira de uma praia? Qual é a sua inclinação? Você anda mais inclinado para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? O que é mais forte na sua vida? As coisas da carne ou as coisas do Espírito? Porque, assim, existem pessoas que têm uma inclinação para a carne e querem justificar a sua inclinação da carne. Não adianta vir com a conversa de que Deus me conhece, Deus me entende, e Deus me compreende, e Deus sabe como eu sou. Não adianta, porque Deus sabe. Mas Deus sabe que você tem que mudar. Não, mas eu sou fraco, e a própria Bíblia diz que a carne é fraca, o Espírito é forte, está pronto, mas a carne é fraca. Sim, o que Jesus estava dizendo é que realmente a carne é fraca. Quem se apoia na carne, cai, peca. Mas quem se apoia no Espírito, fica firme, fica forte. Então, se você se inclinar, meu querido, para as coisas da carne, com certeza você vai ceder às paixões da carne. Aí, às vezes, a gente quer botar culpa na natureza, porque nós somos a natureza humana, a natureza pecaminosa. Aí vem aquelas conversas de pessoas que querem justificar os seus erros, e ainda se apoiam em alguns hinos. Tem hinos que são maravilhosos, mas as pessoas transformam esses hinos em apoio como muleta. Tem um hino que eu gosto muito, aquele hino que diz assim, sou humano, não consigo ser perfeito. E algumas pessoas pegam esta parte do trecho da música e dizem, eu não consigo ser perfeito, eu não consigo porque eu sou humano, eu peco porque sou humano, eu me prostituo porque sou humano, eu adultério porque sou humano, eu minto porque sou humano. Tudo bem, você faz tudo isso porque você é humano, mas você está se apoiando porque você é humano, você está olhando só o seu lado material, você está esquecendo que você tem um espírito. O apóstolo Paulo diz que quem alimenta mais a carne prevalece. Quem alimenta mais o espírito prevalece. Então, existem pessoas fracas na fé, mas não é porque Deus não quer que ela seja forte, é porque ela só se inclina para as coisas da carne. Se tiver de escolher em ir para um culto ou ir para um restaurante, vai para um restaurante. Se tiver de escolher de servir a Deus com toda a santificação, renunciando o pecado, e tiver oportunidade do pecado, vai escolher a oportunidade do pecado. Eu me lembro que quando eu era jovem, nós éramos um grupo de aproximadamente de 500 jovens, e
de vez em quando um contava uma experiência. E eu me lembro que uma vez eu fui contar uma experiência para um grupo, né, para um número pequeno de rapazes. Falei assim, mas rapaz, aconteceu isso assim comigo, eu fui tentado nessa área, vieram tentar me seduzir nessa área. Aí um dos jovens perguntou assim, quem foi que tentou te seduzir? Se fosse comigo, era uma oportunidade. Ninguém chega para fazer isso comigo. E era crente. Ou seja, a pessoa estava já esperando uma oportunidade. Quer dizer, José, ele era inclinado mais às coisas do Espírito. Quando a mulher de Potifar foi tentar tentá-lo, ele disse, não, eu não posso pecar contra o meu Deus, nem contra o meu senhor Potifar. E ele acabou correndo, ele fugiu da cena. Por quê? Porque ele era inclinado às coisas do Espírito. Se ele fosse inclinado às coisas da carne, ele aproveitava a oportunidade e ia logo para a cama com a mulher de Potifar. Aí depois ele diria, como um monte desses carnais que se dizem servos de Deus, que se dizem servir ao Senhor, ele diria, não, mas a carne é fraca, eu tentei, a mulher era muito cheirosa, muito bonita, e eu acabei indo para a cama com ela, mas eu não tenho culpa, foi ela que era sem vergonha. Não! José, ele decidiu fugir, porque ele era inclinado às coisas do Espírito. Ele temia a Deus. Então, qual é a sua inclinação? Você anda mais inclinado às coisas do Espírito ou às coisas da carne? Porque se você se inclinar mais para as coisas da carne, meu amado, você vai acabar caindo, pecando. E depois vai querer se justificar. Vai querer dizer que isso aconteceu porque você é fraco. Capítulo 8, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam as coisas do Espírito. Pega assim, um grupo de pessoas carnal, um grupo de pessoas espirituais. É feriado. Veja para onde vai o grupo do espiritual e para onde vai o grupo de carnal. Conheça um cristão e veja quando ele tiver uma oportunidade e tiver um dia livre, o espiritual vai querer ler a Bíblia, estudar um pouco mais, e o carnal, veja a escolha dele qual é que é. Veja as fotos do espiritual na internet. Veja as fotos daqueles que temem a Deus na internet. São fotos compostas, pessoas que se vestem compostamente, que tomam cuidado na sua boa reputação. Agora veja a foto dos carnais. Mostram as suas carnes, tiram foto de qualquer maneira, sensualizando no Zap, na internet, no Face, no Instagram. O que pode fazer? Vejam as fotos tiradas pelos espirituais e as fotos tiradas pelos carnais. É horrível, é vergonhoso. Porque o apóstolo Paulo aqui não está escrevendo para os não crentes. Ele não está escrevendo para o mundo pecaminoso. O apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que se diziam cristãos. E Paulo estava dizendo no capítulo 8, olha aí, quem é carnal se inclina para as coisas da carne. Quem é espiritual se inclina para as coisas do Espírito. E outra coisa que eu gostaria de falar, o carnal nunca acha que é carnal. O carnal, ele nunca cai a ficha de que está na carnalidade. Ele sensualiza, ele faz tudo o que um carnal faz, mas não acha que é carnal. E o pior, ainda dá uma de crente, ainda dá uma de profeta, dando profetada, ainda quer dar uma de espiritual, mandando textos, versículos e palavras, quando ele é carnal. As atitudes do carnal é totalmente diferente da do espiritual. Infelizmente, Paulo estava escrevendo para um grupo da igreja que estava em Roma. E Paulo estava dizendo, você tem que saber qual é a sua inclinação, o que é que você anda buscando. Olha, muita gente está perdendo a unção de Deus porque não estão buscando as coisas do Espírito, as coisas da carne. Estão preocupados com fama, estão preocupados com nome, estão preocupados com dinheiro, de enriquecer, e se entregam às coisas da carne. Tem pessoas que começam bem, terminam mal, porque a Bíblia diz que não é como você começa, mas é como termina. Então tem gente que começa bem e depois terminam mal. As oportunidades que tem de glorificar a Deus não glorificam, fazem a vontade da carne, começam orando para poder subir
a escada da fama, e quando sobe a escada da fama, aí se envolve com maconha, se envolve com heroína, se envolve com bebedice, se envolve com prostituição, e quando chegam lá, já não querem mais a esposa que tem, já troca de esposa, porque a troca de casal está muito complicada, a troca de esposa, a troca de marido. E não acham que são carnal, porque o carnal se inclina para as coisas da carne e não acham que são carnais. Só desejam coisa da carne. Só Deus é que sabe o que está no coração e na mente das pessoas. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para atacar ninguém. Mas, pelo amor de Deus, vamos fazer um crivo, vamos cair a ficha, porque o arrependimento está aí para quem comete o pecado. E o perdão, ele vem através do arrependimento. Recapitulando, o capítulo 8, versículo 5 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam as coisas do Espírito. Olha, o carnal, ele tem uma agonia tão grande, quando chega na igreja, não consegue ficar dentro da igreja, não consegue ouvir uma pregação, não consegue acompanhar os louvores, é uma agonia, é um levanta, vai no banheiro, a vontade é de ir lá para fora, a vontade é de ficar no Face, e tem gente ainda que está dentro da igreja com o celular ligado, a mensagem sendo pregada, acionando o Zap, acionando o Face. O carnal é uma coisa séria, porque ele não se inclina às coisas do Espírito. Olha, você quer ver uma coisa séria que está acontecendo agora? Eu vou falar. Uma coisa séria que está acontecendo. Uma coisa que eu nunca vi. Eu tenho 50 anos de idade e 50 anos praticamente servindo ao Senhor. Uma coisa que eu nunca vi. É um grupo de pessoas que não aguenta ficar de joelhos 5 minutos. Passam a madrugada inteira assistindo filmes, conversando no Zap, no Face, mas não aguentam ficar de joelhos 5 minutos. Se você convida eles para orar, eles falam 5, 10 minutos, já estão passando mal. Eu cresci no meio de uma igreja onde as pessoas dobravam o joelho e oravam 1 hora, 2 horas, 3 horas de relógio. E ninguém se levantava. Se faltasse palavra, ficava ali no gemido. Ficava ali na presença do Senhor. Sem palavras, mas ficava. Mas agora não. Não, acabou a minha oração. Já fica de pé, já senta, já fica. Uma coisa assim muito esquisita acontece. Aí fica aquela agonia para terminar o culto. E quando o culto termina, olha o carnal. Quando o culto termina, passa mais 3, 4 horas conversando, batendo papo, e não tem agonia para ir embora. A agonia para terminar o culto. Querem que termine o culto. O carnal, ele não se inclina às coisas do Espírito. Se o culto tiver uma bênção, um mover de Deus, o carnal já começa a se agoniar para poder parar o mover de Deus. Agora você pergunta ele, para fazer o quê? A Bíblia diz, não tinha pressa em sair da presença de Deus. É claro que a igreja tem que ter horário para começar o culto e terminar. Mas sempre tem aquele culto que é especial, sabe? Não tem aquela conversa que você conversa e quando você vê as horas já passou e você sai da casa do seu amigo, da sua amiga de madrugada. Aquele passeio que você vai fazer, mas que dura muito mais tempo. Por quê? Porque o carnal, ele se inclina às coisas da carne. E, por exemplo, passou o período do carnaval aí. 3 dias é pouco para o carnal, ele quer 4, carnaval fora de época. É o antes, o durante e o depois. E se passa 3, 4 dias, ainda quer mais. Agora, se você fizer um congresso na igreja de 2 dias, 3 dias, barulho e cachaça, é muita bebida. Aguenta. Agora, esse que aguenta tudo isso, quando se converte, que vai para a igreja e continua carnal, ele não aguenta nada. Ele reclama do som, ele fala do barulho, ele fala do horário que passou e não percebe que tudo isso está demonstrando que a sua inclinação é para as coisas da carne. Mas Paulo disse, os que é inclinado para as coisas do Espírito é diferente. Então, nós precisamos saber qual é a nossa inclinação. Eu quero concluir hoje esta palavra aqui nesse texto. E fazendo essa pergunta, para que você se inclina?
qual é a sua inclinação? Você é mais espiritual ou é mais carnal? Você é mais chamado para santificação ou você é mais inclinado para o pecado? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deu para entender aqui? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, eu estou terminando aqui esse texto, no capítulo 8, foi a minha devocional hoje, mas eu preciso lhe dizer isto. Quem se inclina para as coisas da carne se torna inimigo de Deus. Deu para entender o que eu disse? Quem se inclina para as coisas da carne se torna inimigo de Deus. 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, não adianta levantar a mãozinha e ficar naquela adoração. Papaizinho querido, meu amado, meu amor. Não adianta. Não adianta estar cometendo delitos contra a palavra de Deus e contra a santidade divina e estar na igreja, meu amado, meu amor, porque Deus... Não adianta, é inimizade contra Deus. O louvor não está subindo, a oração não está subindo, a vida não está condizendo com o que a pessoa vive. Está apenas cantando. E Deus não se engana. E Deus não se ilude com voz bonita, com a entonação da voz. Deus não se ilude com a aparência. Se estiver inclinado na carne, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, fica aqui esta palavra para os irmãos. Quer ser amigo de Deus? Busca a santificação. Você quer ser amigo de Deus? Busca a santificação. Agora, para que se fingir de crente? No livro do Apocalipse está escrito assim: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Então, ou é ou não é. Ou você vai numa progressão no pecado ou numa progressão na santificação. Ou você busca as coisas de Deus na santificação ou na imundícia. Eu acho uma coisa assim, sem nexo. Você quer adulterar, querido? Para que ser crente? Vá para o mundo, peque, suje-se mais ainda. Você quer mentir? Vá para o mundo, minta mais ainda. Mas não transforme a igreja de Deus ao seu bel prazer e querer que a igreja do Senhor siga um padrão que é da carne. O padrão da igreja é do Espírito, a renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele já disse: negue-se a si mesmo. Não tem esse negócio de eu vou do jeito que sou porque Deus me ama do jeito que eu sou. Não, senhor. A Bíblia diz e nos mostra claramente que o amor repreende e castiga. Então, busque a santificação, procure eliminar as paixões da carne, porque agora você é crente. Você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A palavra se de fato está dizendo, você demonstra. Se de fato você for o que você diz que é, o Espírito de Deus habita em você. Mas, se você não for de fato o que você tenta mostrar que você é, você não tem um Espírito de Deus e nem tampouco pertence ao corpo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que Deus nos ajude a agradá-lo. Eu quero agradecer a Deus por este momento. Tivemos uma falha técnica, mas graças a Deus conseguimos. Queremos agradecer ao nosso irmão André, que está na tecnia ali, liderando a nossa equipe de produção, o Jaziel, a Joyce Loyal,
a pastora Eliane Ferna, que é a líder aí da produção, a Eliana, a Lissandra, o Júlio, todo mundo aqui que está ajudando nessa produção. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero chamar aqui Joyce, eu vou fazer uma oração e Joyce vai fazer um louvor com você que está em casa. E eu quero chamar o Jazel para tocar aqui no teclado. Vem para cá, Jazel. Vamos lá. Joyce, vem para cá, você vai orar comigo agora. Quem é carnal se inclina às coisas da carne, mas quem é do Espírito se inclina às coisas do Espírito. Não é verdade? Então vamos orar. Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de aprendermos a Tua palavra, que é santa, viva e eficaz. Que o Teu nome seja glorificado e que possamos mudar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.